Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor. Aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor, reúno na igreja em São Francisco do Conde, Bahia. E hoje eu estou aqui para falar sobre algo que muita gente quer saber. Na verdade, quem começa a buscar o Senhor, servir ao Senhor, realmente vai deixar de sofrer? Nós vemos um discurso aí, né? Pare de sofrer. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, com base, né, na luz da palavra de Deus, em um episódio que aconteceu ali com os discípulos, né? E se você também tem essa curiosidade, fique comigo até o final desse vídeo e vamos desfrutar dessa porção da palavra que é muito maravilhosa. Antes de eu começar, deixa eu fazer uma oração por você. Feche seus olhos, reserve esse momento para o Senhor. Senhor Jesus, nós nos humilhamos em Tua presença e pedimos o Teu sangue precioso sobre nós. Reconhecemos que Tu és tudo o que nós necessitamos, Senhor. Por isso, ainda nesse momento, fale conosco. Fale a respeito, do que está no seu coração. Senhor, nós temos necessidade de aprender mais de Ti. Muitas vezes nós não queremos sofrer, Senhor. Não queremos passar por dificuldades. Mas a Sua palavra, ela nos alerta. Ela sempre nos fala. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus sempre presente. O Senhor é o Deus conosco. Senhor Jesus, se revela para nós, Senhor. Nós queremos Te amar, queremos Te servir, queremos ser todo Teu. Senhor Jesus. Amém. Essa questão dos sofrimentos é uma temática que mexe muito com as pessoas, né? E existem muitas experiências na nossa vida em que muitas vezes nós não sabemos ao certo. O que está acontecendo? Eu pequei, eu fiz alguma coisa? Não necessariamente porque você está sofrendo, é porque você pecou. A Bíblia fala de dois tipos de sofrimentos. Aquele que você procura sofrimentos, você se mete em negócios de outro, em questões dos outros, né? E aí é justo que você possa sofrer por causa disso, né? Essa inconveniência, né? Que é uma coisa refletida no seu caráter, nos seus comportamentos, com certeza vai te levar ao sofrimento. Então esse é um tipo de sofrimento que a Bíblia nos fala. Outro tipo de sofrimento tem a ver com questões relacionadas à própria palavra. Nós que servimos o Senhor, buscamos o Senhor, muitas vezes nós vamos sofrer sim. E não necessariamente por causa da gente, mas por causa de um outro. Para que naquela experiência que a gente passou, a gente possa ajudar outros, né? E assim sucessivamente, os demais também a mesma coisa. Então esses dois tipos de sofrimento são diferentes, mas eles buscam ter um determinado fim, que é o que? Possamos conhecer o Senhor nas experiências e de fato sermos mais dele. É lógico que ninguém quer sofrer, né? Nós não somos masoquistas e o nosso Deus não quer que soframos. A Bíblia fala: se necessário, sejais contristados por várias provações. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, né? Esse ouro ele precisa ser apurado. O Senhor está nos apurando, né? Por meio das circunstâncias. E tudo isso, né? Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, se necessário, sejais contristados por várias provações. O Senhor não quer nos dar sofrimento, mas muitas vezes nós nos esquivamos do trabalhar de Deus, e aí é necessário que o Senhor permita, veja, o Senhor permita algumas coisas para que a gente possa se voltar a Ele. Nós não queremos esperar acontecer nada para se voltar ao Senhor, nós queremos servir o Senhor por amor, né? E o que for de acontecer conosco já está escrito, determinado pelo Senhor, os nossos dias já foram escritos, né? Nós queremos agora, de fato, confiar nos planos de Deus para nós. E é interessante que aqui na Bíblia existe uma passagem, né, em que os discípulos eles estavam ali e o Senhor ele foi ter com os discípulos. Só que ele foi ter com os discípulos andando sobre as águas, né? Isso é interessante porque diante das dificuldades, das situações, o Senhor quer nos revelar algo. Ora, os discípulos estavam ali, Jesus foi ao encontro deles por meio das águas. Estava andando sobre as águas e ali Pedro, ele quis também, né, andar sobre as águas com o Senhor. E aí, óbvio, vou ler aqui na descrição para vocês, né? Mateus capítulo 14, fala assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o nadando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Aqui a Bíblia fala que quando eles subiram no barco, o vento cessou. Jesus foi ter com ele andando sobre as águas, e somente Pedro quis ir ter com o Senhor ali sobre as águas. Isso é maravilhoso, porque todos contemplaram aquilo, mas só Pedro poderia depois falar: eu andei sobre as águas, eu fui até o Senhor. Amados irmãos, todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, o Senhor quer nos dar uma experiência pessoal e profunda com Ele. Então Pedro, mesmo estando na mesma experiência que todos os outros, somente ele poderia falar: eu andei sobre as águas. Eu estava submergindo, mas eu andei sobre as águas, pedi ajuda ao Senhor, o Senhor me pegou, me segurou, me levou de novo para o barco e eu fui salvo naquele dia. Essa experiência só Pedro teve. Todos passaram por aquilo, mas sobre isso só Pedro poderia falar, porque ele vivenciou a intensidade daquela experiência. E a Bíblia fala que o vento para quando Jesus sobe no barco. Amados, o fato de Jesus estar no barco não quer dizer que os ventos não irão soprar. Tem outra passagem que fala que Jesus estava ali, deitado, dormindo no barco, e os discípulos ficaram com medo. E o Senhor fez cessar todo o vento. Ou seja, Jesus estava ali, mas isso não impediu que os ventos, que as tempestades acontecessem. Isso é o que nós precisamos tocar nessa palavra. O fato de Jesus estar conosco não é garantia de que nós não vamos passar por situações. Muito pelo contrário. Nós sabemos que mesmo que as situações aconteçam, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Creia nessa palavra. Precisamos confiar nessa palavra. Aí o Senhor falou que eu estaria convosco todos os dias até a consumação do século. Essa palavra é uma palavra muito boa de se falar, de relatar, Mas a questão é a nossa prática, é a nossa vida. O Senhor quer se revelar para nós como aquele que tudo é. E quando nós desfrutamos dessa porção, não podemos lembrar daquela historinha que aconteceu lá atrás com os discípulos, não, irmão. Temos que trazer para a nossa realidade, aplicar para nós. Porque certamente nós precisaremos ter essa realidade muito intensa no nosso viver. Claro, situações vão acontecer, mas nós não vamos desanimar. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar sabendo que Jesus está conosco, está no barco, e Ele vai cuidar de todas as coisas. Precisamos apenas confiar. E aí, quando nós temos essa experiência, nós não passamos a se preocupar mais com as dificuldades, com os problemas. A nossa atenção agora se volta para a salvação por meio de Jesus, diante dos problemas. As circunstâncias agora se tornam pequenas, porque agora você reconhece que Jesus, Ele é poderoso para nos livrar de qualquer tempestade e vento. Louvado seja o Senhor. Que os sofrimentos possam nos gerar resiliência, possam nos levar, a ter contato e experiências profundas com o Senhor. E que nós possamos, diante das situações, reconhecer que nós não estamos sós, mas o Senhor está conosco, e Ele cuidará de nós, e Ele segurará a nossa mão e nos levará novamente para o barco. Que Deus abençoe vocês. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você esse conteúdo, não esquece, curte aí o canal, clica aí no sininho, curte, comenta, compartilha. Vamos ajudar esse canal, Palavras que Alimentam, para que muitas pessoas também sejam alimentadas com essas palavras da verdade. Deus abençoe vocês, forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.